Oh, glórias, paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus esteja manifestando a sua graça. Como é bom começarmos esse dia na presença de Deus, sabendo que Deus é o cruz. Também todos aqueles que estão nos assistindo, uma abençoada manhã. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Oh, glórias. João capítulo 14, a partir do versículo 21. João 14, versículo 21, 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e veremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado que tu és um Deus vivo, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do teu Santo Espírito para traduzir essa palavra aos nossos corações, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo dia maravilhoso, obrigado, Senhor Deus, que nós, Senhor Deus, estávamos nessa lista daqueles que podiam acordar hoje cedo, Pai. Obrigado pela vida, Pai. Vem estar abençoando a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia os discípulos, eles juntam com Jesus e eles de repente percebem o que é o amor de Jesus. E Jesus fala, olha, aquele que realmente me ama vai obedecer os meus mandamentos. E quando olhamos, e ele diz no versículo 23, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra e o meu Pai vai amá-lo. O amor de Deus é condicionado à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquela que nos introduz no reino dos céus. Nós não entramos no reino dos céus a não ser pela palavra que nos revela Jesus Cristo. E o Jesus Cristo e o Deus é único revelado na terra através da palavra de Deus. E quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós temos esse amor de Cristo no nosso coração, nós temos o desejo de seguir a palavra de Deus. E esse é o termômetro do amor que nós temos a Jesus. Nós temos esse ano o tema o amor. E o termômetro do amor de Jesus é quando nós obedecemos a sua palavra. E isso muitas vezes é muito desafiante para nós que estamos aqui nessa terra. Se nós amamos a Jesus, nós vivemos conforme o mandamento de Jesus. E qual era o mandamento de Jesus? E Jesus diz em Mateus 22, 37, qual é o mandamento mais importante? Jesus ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, da mesma importância, ama o seu próximo como a si mesmo. Paulo, quando ele fala em Romanos a respeito da lei, ele fala que justamente o amor é o cumprimento da lei. Porque esses dois mandamentos, primeiro amar a Deus e depois amar o seu próximo, eram os mandamentos que existiam na tábua da lei. Quando Moisés trouxe as tábuas, ele tinha uma tábua que era a lei em relação a Deus e outra era a lei em relação ao meu irmão, ao próximo. As leis em relação a Deus era de você realmente, o que você não podia fazer? Não ter outros deuses, você não fazer uma imagem de Deus, não usar o nome de Deus em vão. São os 3 nãos em relação a Deus. E você santificar o dia do Senhor. Esses eram os 4 relacionamentos com Deus. Em relação ao homem, Deus disse, olha, honra teu pai e tua mãe, e depois vem os 5 nãos também. O não matar, não ter relação sexual fora do casamento, não roubar, não mentir e não cobiçar. Então, o amor, quando você tem amor, você não vai desabonar a conduta do amor a Deus e nem em relação ao teu próximo. E Jesus fala, aquele que me ama vai cumprir esses mandamentos, que são mandamentos do amor. Quando você ama, você não quer o mal à pessoa que você ama. Quando você ama, você vai fazer aquilo que a pessoa quer que você faça. E Jesus, ele condiciona o nosso relacionamento em relação a Jesus em cumprimento com a palavra. E nós, pessoas desse planeta, não gostamos de ter que obedecer. Essas 4 letrinhas tão importantes, obedecer, são coisas que vão contra a nossa natureza pecaminosa.
Nós gostaríamos de mandar. Esse é o nosso chamado, mandar. Nós estarmos realmente na frente dos holofotes, nós estarmos nas plataformas, nós estarmos ali na frente no teatro, nós estarmos com microfone, nós estarmos no cinema. A nossa visão, o nosso chamado é nós sermos vistos. E muitas vezes não percebemos como para nós é importante como nós somos vistos pelos outros. Mas quando Deus começa a ministrar, Ele começa a nos mostrar de que realmente o amor de Deus, ele tem a ver com relacionamento. Ele fala em Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas demais vos serão acrescentadas. O que significa isso? Significa que se você realmente ama a Deus, você vai buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. E num relacionamento você percebe que atitudes são mais importantes do que palavras. Você vê muita gente postando tantas mensagens maravilhosas em relação ao seu cônjuge e em casa o pau come solto. Irmão, Deus, quando Ele começa a ministrar nas nossas vidas, vem o amor aos nossos corações. Você começa a fazer as coisas com prazer, você começa a fazer as coisas com alegria. A alegria do Senhor é a tua força. Quando você ama de verdade, você estar junto é o maior privilégio, porque é um tempo de qualidade. Mesma coisa com Deus. Quando você realmente ama a Deus, é tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade na casa de Deus, investimento em relação a Deus. Mas nós muitas vezes esquecemos disso, porque o nosso corpo, ele quer manutenção. Isso acontece no nosso coração, porque nós nos preocupamos. E se você olha 2 versículos antes de busquem primeiro o reino de Deus, ele fala, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem primeiro o reino de Deus. Quando nós não buscamos o reino, ficamos preocupados. Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar a faculdade dos meus filhos? Quando nós andamos ansiosos e preocupados, nós não conseguimos ter a visão, nós não conseguimos ter Jesus, nós não conseguimos colocar em primeiro lugar aquilo que Deus quer colocar nas nossas vidas. E assim já era no Antigo Testamento. Se você observa a vida de Jesus, o que Jesus fazia? Como é que Jesus era? O que Jesus observava? O que preocupava Jesus? Quando você começa a olhar a vida de Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 3, a Bíblia fala que Jesus é um dos únicos versículos em que você vê Jesus irado. Irado. Jesus pode se irar. Por que ele se irou? Por causa de assassinato? Ou porque as pessoas mentiam, ou porque as pessoas estavam... Não, dá uma olhada para mim, Marcos capítulo 3, versículo 5. A Bíblia fala que tinha um homem e com a mão atrofiada. E ele estava na casa do Senhor, e os sacerdotes, os responsáveis pela casa de Deus, não tinham amor para essa pessoa. O objetivo deles não era a cura dessa pessoa, era ver se Jesus iria infringir alguma das prescrições sacerdotais. E a Bíblia fala que, no versículo 5, eu acho muito triste, Jesus olhou para os que estavam à sua volta irado. Por quê? Profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Disse ao homem, estenda a sua mão. Dentro da casa de Deus, preocupado com liturgia, preocupado com ritual, mas não tendo amor para as pessoas que estão em sua volta. Era uma coisa que deixava Jesus irado. O que Jesus observava? Se você dá uma olhada em Marcos capítulo 12, a Bíblia fala que Jesus, ele sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, versículo 41, e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Jesus observa como você lida com as finanças. Mas o que interessa? Se você olhar, você vai em Ageu capítulo 1, no versículo 9, Deus fala, vocês esperam muito, mas eis que vem pouco. E o que vocês trazem para casa eu dissipei com sopro. E por quê? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que anda destruído, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua própria casa. Nós nos preocupamos com a nossa casa e relaxamos a casa de Deus.
E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós não percebemos pela nossa vida prática, e você pela atitude, você percebe que nós não nos preocupamos com as coisas de Deus. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, eu acho maravilhoso quando nós começamos a ver a operação de Deus e como Deus tem esse amor, Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Para isso precisamos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu vejo muitas pessoas frustradas porque elas não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai ter desvantagens quando você busca o reino de Deus. Eu lembro na época da faculdade, de algumas matérias que eu não consegui pegar, porque o pastor havia me dado algumas incumbências na igreja, que para mim eram muitas. Isso acabou desfavorecendo o meu estudo. Eu levei alguns aninhos a mais. Mas quando nós buscamos ao Senhor Deus, Ele se responsabiliza pelos resultados. E esse amor, essa deveria ser a característica. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Amor ao Senhor, amor à sua casa. Se você tem mais amor à casa do Senhor do que ao seu emprego, quando você vai deixar o emprego, quanto tempo antes você tem que avisar? E como é que você deixou a igreja a última vez? Chegou, falou para o pastor, estou indo, ou talvez nem falou com o pastor. Como é que eu troco da casa do Senhor? Quem é o anjo da casa? É o seu pastor. Fala, pastor, estamos com dificuldades, com desafios, como é que nós podemos resolver? Ele vai tentar solucionar a questão. Se não der para solucionar, você fala, olha, pastor, nós vamos mudar de igreja. O senhor me conhece muito bem. Qual a igreja o senhor recomendaria para mim? E com certeza, pode ter certeza que ele vai escolher melhor do que você vai escolher, porque ele conhece você. Ele conhece todo o nosso temperamento. Busque a Deus. Se realmente Deus é o seu Senhor, busque conselho na casa de Deus. Se Deus é o seu Senhor, não ponha dentro da sua casa coisas que Deus não gosta. Não ponha no seu corpo coisas que Deus não gosta. Não faça coisas que vão entristecer o Espírito Santo. Não faça com o seu corpo coisas que Jesus vai ficar entristecido. Não haja financeiramente de modo que Jesus fique entristecido. São alguns princípios básicos, como no relacionamento. Tenha tempo com o seu amado. Tenha tempo com Jesus, com a sua palavra, com a oração, com a sua casa, porque a igreja é a casa do Senhor. E muitas vezes esquecemos isso. E muitas vezes porque não temos esse princípio do amor de Deus, nós andamos preocupados e somos críticos. Temos tantas sugestões. Irmão, eu já estou há alguns anos aqui nesse planeta aí. Como nós somos críticos. Meu pai, ele tinha uma visão, Deus seria pastor. E ele já tinha essa visão que seria pastor na Alemanha. E ele me forçou a aprender o idioma alemão. Irmão, eu nunca na minha vida agradeci ao meu pai. Pelo contrário. Eu ficava com muita raiva. Minha primeira Bíblia me deu em alemão, numa escrita gótica. Falei, como pode? Daí ele me colocou de vir aprender um instrumento. Primeiro nós aprendemos flauta, depois ele comprou um acordeão. Mais tarde foi para outro instrumento. E ele insistiu. Até a sua morte, eu nunca agradeci ao meu pai. Pelo contrário, eu critiquei ele muito. É dentro do nosso coração crítica. Crítica é uma coisa que está dentro do nosso coração. Nós agora estamos já há 15 anos, graças a Deus, Oração da Manhã, também transmitindo a Oração da Manhã desde 2007. E eu sou grato a Deus pelas plataformas que nós temos. Podemos transmitir em várias mídias sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Nós temos o podcast, nós temos também no YouTube. E há uma semana atrás, por causa de um vídeo de cristãos perseguidos do Open Doors, tivemos alguns problemas com uma plataforma. Irmão, quantos irmãos ligaram afrontados que não está mais sendo transmitido? Uma irmã ligou, mas olha, com uma voz. E eu falei, quanto tempo você já está assistindo? Já há mais de 10 anos eu assisto todo dia. Eu perguntei, a senhora já falou uma vez obrigado para esse time, essa equipe nossa que está fazendo um trabalho maravilhoso? Eu falei, uma vez já agradeceu a Deus por que nós podemos ter essa oração da manhã? Aí eu falei para ela, quanto tempo agora que não está funcionando? Ela falou, é o segundo dia já. Eu falei, o segundo dia já. E já você ligou para mim. Que maravilha, né? Se tivesse ligado no segundo dia, quando estivesse funcionando. E nós somos assim, nós somos críticos. Quando uma coisa não está certa na empresa, nós reclamamos com o chefe, mas as 294 coisas que estão bem, nós não agradecemos. Quando você tem na sua família pessoas maravilhosas que ajudam você, fazem bolos maravilhosos, mas uma vez uma comida está destemperada, a gente levanta para 10.
Nós devemos ter uma característica dos crentes, devia ser gratos. E não sermos aqueles que estão muito no departamento de reclamações, mas no departamento de louvor. Se nós investirmos no reino de Deus, e se você ama seu amado, você vai elogiar. Se você ama a Deus, você vai louvar o Senhor. A adoração é o maior investimento que nós podemos fazer aqui na terra. Quando foi a última vez que você passou uma noite dedicada ao Senhor? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus nos diz de que Jesus, ele olha, ele vê, e ele diz, olha, se vocês realmente me amam, como é maravilhoso um dia encontrar ele na glória. Você olhar para ele, aquele que você amou. Mas vamos aqui, enquanto ainda temos o fôlego de vida, tanto ele fez por nós, que nós podemos fazer pela obra de Deus. Você vai ter que renunciar muito aos seus desejos, renunciar à carne, renunciar a coisas que às vezes estão, que você quer criticar, você está afrontado, você está emburrado, mas por amor a Deus, você pede perdão, você exalta, você louva e você busca a palavra de Deus. O nosso guia de atitude é a palavra de Deus. E essa é a minha oração na sua vida. Vamos buscar em primeiro o reino de Deus, para que realmente o amor de Deus possa ser visível nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, que tu não desiste de nós. Muito obrigado por este novo dia, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que sempre nos ensina. E, Senhor, nos dá um coração igual ao teu. Que realmente esse amor possa estar presente nas nossas vidas. E nós possamos aprender a obedecer a tua palavra. Que nós possamos buscar em primeiro lugar, Senhor Deus, o teu reino. Senhor, que isso seja o mais importante, o mais essencial na nossa vida. Senhor, perdoa os nossos pecados. Quão rápido, Senhor, nós olhamos, Senhor, para as nossas necessidades próprias, reclamamos, murmuramos, somos insatisfeitos, Senhor. Oh, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Precisamos tanto desse toque teu, para que realmente, Senhor, nós possamos andar nesse teu amor, obedecer a tua palavra, Senhor Deus, realmente conhecer os teus mandamentos, Senhor, honrar e dar glória, honra a ti, Senhor, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós possamos nos amar, Senhor Deus, realmente ter o respeito para o nosso próximo, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor. Quão rápido, Senhor, como nós somos sensíveis, Senhor, às coisas que estão em nossa volta. Quão fácil não nos deixamos influenciar pelas coisas erradas, mas sim que nós queremos ter esse firme fundamento em Ti, Senhor. Que nós possamos ser alicerçados, Senhor, na Tua palavra. E esse amor, Senhor, possa estar presente nas nossas vidas. E que nós possamos ser vitoriosos. Senhor, precisamos tanto do Teu Santo Espírito. Ele que nos convence do pecado, juízo e da justiça. Aquele que nos sustenta, aquele que cuida de nós. Oh, glória, Senhor Deus, obrigado que não nos tens deixado sozinho. Senhor, nós temos o Santo Espírito, temos a Tua igreja, temos irmãos em Cristo. E, Senhor, queremos juntos andar e que seja visível, seja reconhecido, Senhor, que somos Teus filhos. Oh, glória, muito obrigado. Obrigado pelo Teu carinho, obrigado pelo Teu amor, obrigado por este novo dia, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.